Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você, lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso de maneira totalmente sigilosa, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, meu nome é tal, moro em Salvador, Bahia. Assisto sempre seus vídeos e gostaria que me ajudasse a superar um fim de um relacionamento. Comecei a ficar com um rapaz há mais de um ano. Acabei me apegando. No início só nos encontrávamos durante a semana, pois todo final de semana inventava uma desculpa para sumir. Sumir no final de semana? Depois da nossa primeira briga, ele acabou reatando um namoro com uma ex, que até então não sabia da existência. No dia seguinte da briga, ele alterou o status de relacionamento no Facebook de solteiro para sério. Se é que ele já não estava ficando com essa menina, viu? Talvez, olha aqui minha cabeça, são confabulações apenas. Mas talvez ele já estivesse ficando com essa menina há um tempinho. Certo? Por isso do sumiço de final de semana. Porque ela veio antes de você. Você surge na história, você fica como uma ficante amante. Aí ele tem a briga com você, aproveita-se da briga para assumi-la. E para você, ele fala que é uma ex. Porque você fala, eu nem sabia da existência dessa ex. Então, para você, ele fala que ela é uma ex, que ele vai reatar com ela. Fiquei arrasada, mas ele continuava a me procurar e dizia que gostava de mim. Continuei indo encontrar com ele, mesmo estando namorando. Então, esse é o erro, né, gente? Esse é o erro. A gente continua, certo? A gente sabe que aquilo vai fazer mal pra gente, mas a gente continua, isso é super conveniente e confortável para ele, por exemplo. Ele mantém ela lá como namorada e mantém você, agora oficialmente como amante. Mas sempre ficava triste naquela situação. Ele nunca tinha dinheiro para sair comigo. Então eu sempre pagava conta em restaurante, bar, cinema e motel. No início, ele sempre inventava uma desculpa pela falta de dinheiro. Esqueceu a carteira no carro da tia, foi assaltado, perdeu o cartão de débito, até que chegou o momento de apenas eu pagar as contas. Quando nos víamos era assim. Eu saía de casa, percorria 30 quilômetros até a casa dele, saíamos para algum lugar, dormíamos juntos e no dia seguinte deixava ele em casa e depois eu ia direto para o trabalho. Ou seja, olha só se estava pouco conveniente e confortável para ele. Você anda 30 quilômetros, então quer dizer, ainda você faz o delivery de você mesma. Viu bem? O que você vai querer? A chibiu mal passada, bem passada? Quer ela bem passadinha hoje? Então tá, eu mesmo faço o delivery, viu bem? Mas detalhe, não, mas quanto que vai custar a sua chibiu para mim? Não. Meu bem, não vai custar nada. Eu vou até você, vou levar a minha chibiu no ponto que você deseja e eu pago tudo, você não tem que pagar nada. Não, como assim? Eu pago. Eu pago tudo. Depois de 3 meses ele acabou terminando o namoro, então passamos a nos ver mais. Porém o custo sempre todo meu. Começaram as brigas por causa das redes sociais. Ele é funcionário público, fica o dia todo ocioso. Com isso vive galinhando nas redes. E eu sempre bisbilhotava, pois o Face e Instagram eram abertos. Via comentários que fazia nas fotos de outras meninas, sendo que não tinha ele adicionado nas minhas redes, pois brigamos uma vez e ele me excluiu. Uma certa vez disse para ele sobre esses comentários e que ele deveria se ocupar e parar com essas coisas. Ele me disse que estava cansado, que iria me deixar em paz e antes mesmo de eu terminar, ele me bloqueou no WhatsApp, colocou o Instagram e o Face como privado. Não sei o que fazer, estou com tantas coisas presas na garganta.
Meu bem, ok, tá com tantas coisas presas na garganta? Tá. Tá a fim de vomitar? Quer encontrar com ele e falar tudo que você tem vontade de falar? Sim, às vezes isso é muito libertador mesmo. É verdade. E eu falo por experiência própria, tá? Acho que no começo do canal eu cheguei a contar essa história. Não vou aqui ficar contando a história toda, vou contar só o fim, tá? O André lá do passado, quando eu tinha, sei lá, meus 23, 24 anos, que eu não tinha amor próprio nenhum, né? Eu não tinha autoestima, era totalmente inseguro. Eu me sujeitei a uma relação muito tóxica. Não é que ele me xingava, não é que me humilhava, não era nada disso. Mas era uma relação onde ele só vinha atrás de mim quando era conveniente para ele e depois, sempre por causa de achar que era pecado, ele se afastava. Aí ele ficava mais 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses afastado por causa dessas crises. Aí quando era conveniente que ele queria, aí ele voltava e eu cedia sempre. E isso durou acho que uns 3 anos, tá? Resumindo bem a história aqui para vocês. Até que chegou um dia, uma vez que a gente se reencontrou num final de semana e o final de semana inteiro a gente transou. Final de semana inteiro. E aí, quando estava terminando o final de semana, ele começou com aquelas coisas de novo, aquelas crises de novo, aquele negócio de novo. Daí começou a querer me evitar, não sei o quê. E nós estávamos em Amigos, numa chácara, onde a gente passou todo esse final de semana. E ninguém sabia. Tem esse detalhe também, né? Ele entrava em crise e tal, e ninguém podia saber dele e tal. Bom, resumo da ópera. Quando eu vi que ele estava assim de novo, se afastando, não sei o quê, eu falei para um amigo meu, você viu o fulano de tal? Ah, se encontrar com ele, fala para ele vir falar comigo. Preciso conversar com ele. Aí meu amigo encontrou com ele, falou, ele veio. E aí eu joguei tudo o que eu queria falar. E que antes eu não falava. Por que eu não falava? Porque baixa autoestima, falta de amor próprio, a gente se anula e a gente não fala, a gente não se coloca diante da questão porque a gente tem medo de perder a pessoa. E aí acho que eu cheguei, não é que eu adquiri amor próprio não. Então não pense que eu adquiri amor próprio de um dia para o outro, que eu adquiri maturidade emocional, por isso que eu consegui me posicionar e falar para ele. Não, é que eu acho que eu cheguei naquele ponto limite. Sabe aquele ponto limite que a pessoa surta? Então não é que eu adquiri amor próprio, não. É que eu surtei mesmo, porque todo mundo tem um ponto, né, tem um limite. Então foi onde eu falei tudo que eu queria falar para ele. E para mim foi ótimo. Então por isso que eu tô falando, olha, quer falar? Me veio essa lembrança na hora. A minha experiência foi boa, mas eu estava preparado para falar. Eu precisei vomitar tudo aquilo, você entendeu? Eu cheguei no meu limite. Porque se for para você falar por falar, só porque eu quero vomitar, não porque eu tô querendo de fato, sabe? Porque eu não quero mais isso para mim. Tanto que eu vou te falar, meu bem. Eu falei todas essas coisas, no outro dia nós estávamos indo embora e só tinha 2 amigos meus que sabiam dessa história. Ninguém podia saber, né? Mas esses 2 amigos meus eram confidentíssimos meus e eles sabiam. Nós estávamos indo embora e eu nunca vou me esquecer dessa cena. Nós estávamos numa van, tava eu e esses 2 amigos no banco de trás. E eu sou assim, eu às vezes, quando estou pensando em alguma coisa, meu olhar fica fixo em determinado ponto e minha cabeça tá voando tal. E eu fiquei com o olhar fixo numa lagoa. Eu tô vendo a cena agora aqui, ó. Eu tava com o olhar fixo naquela lagoa, e aí, tipo, sem desviar o olhar daquela lagoa, sabia que o meu amigo tava aqui sentado do meu lado, né? Eu falei assim, hoje morreu aqui um grande amor. Hoje ficou enterrado aqui, não é que morreu. Hoje ficou enterrado aqui um grande amor. Porque, de fato, eu gostava muito dele. O meu amigo, eu nunca me esqueço da cara dele. Ele olhou assim, ele fez assim pra mim. Nossa, que forte isso. Parece que eu tô ouvindo a voz dele, tão forte que foi aquela cena pra mim. E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu só verbalizei aquilo porque aquilo era uma grande verdade dentro de mim. De fato, naquele dia ficou enterrado ali. Eu não saí daquela chácara com aquele amor mais. Vocês têm noção disso? Por isso que eu falo, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. De fato, eu enterrei ele naquele dia. Eu enterrei ele, eu comecei a enterrá-lo no dia que eu comecei a ver, né, que ele estava
Ou seja, acho que o meu cérebro, tipo, gente, tudo de novo, mesma coisa, faz 3 anos que tá nisso. E eu cheguei então no meu limite, foi onde eu vomitei tudo que eu tinha que falar pra ele, você entendeu? E eu tive certeza que ali estava enterrado. Que não existia mais possibilidade de ter continuidade dali pra frente. Como de fato não teve. E só para vocês depois pegarem o gancho no final dessa história, depois de 1 ano, a gente se reencontrou de novo, aí a gente ia morar junto em Campinas, dividir república, mas assim, isso porque a gente se conhecia os amigos, tinha os amigos em comum e tal. Não porque eu queria ele. Então, por causa dos amigos, tal, a gente ia morar junto, tal. Beleza. 3 meses que a gente tava morando junto, ele me chamou para conversar e ele falou: "E se agora eu disser que eu tô apaixonado por você?" E eu, como na minha cabeça eu pensei, gente, eu gostei tanto, eu amei tanto esse homem, amei tanto, 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 eu vou dar uma chance. Eu dei uma chance. Não consegui 1 mês. Olha só, eu sofri 3 anos, mas a hora que eu enterrei, eu enterrei. Por isso que eu falo, tem limite, a gente tem um limite. Por isso que se você, meu bem, presta atenção no que eu vou te dizer, se você percebe que alguém é muito bom pra você, e você sabe que você está sendo ruim com aquela pessoa, saiba de uma coisa, ela não vai ficar te esperando a vida inteira. Essa pessoa vai chegar no limite dela. Então, se você tem consciência que ela é uma pessoa boa e você tem consciência que você está sendo um sacana com ela, tá na hora de mudar. Ou você está sendo uma sacana com ele. Aqui tanto faz. Homem, mulher, gay, hétero. Tome consciência disso. Porque todo mundo tem um limite. Então, meu bem, você acha que você chegou no seu limite? Você acha que vomitar isso para ele vai ser bom? Faça. Faça. Eu recomendo. Porque para mim foi ótimo. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi libertador. Mas eu repito, eu não fiz porque alguém me orientou, eu não fiz porque eu tinha um conhecimento emocional, eu fiz porque eu cheguei no meu limite. Eu acho que foi um surto, sabe? Chega! Sabe a mãe quando falou tanto, tanto, tanto pro filho para não deixar a toalha, aí ela surta, meu bem, ela pega a toalha, ela dá de toalhada nele, só falta ela pendurar o filho no box do banheiro. Sabe esses momentos? Então, todo mundo tem esse momento, tem esse limite. E muitas vezes esse momento ele é libertador na vida da pessoa. Para outras pessoas, esse falar não vai ser muito bom. Por isso que eu digo, você tem que se conhecer. Não vai ser muito bom você falar com a pessoa, porque a pessoa te enrola muito facilmente. E você sabe disso. Ela te enrola. Ela joga 3, 4 palavrinhas, bom, você já se derrete na frente dela. Então, por exemplo, se você é esse tipo de pessoa, não convém você falar na cara da pessoa. A não ser que você esteja consciente de que tudo que ela falar não é para você ouvir. Porque tudo que ela falar, você já conhece, você já sabe decor e salteado. André, eu não quero nem ouvir o que ele tem a dizer, mas eu queria desabafar. Faça um exercício, sabe? Coloque uma vassoura, coloque um rostinho na vassoura, mentaliza, 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 a vassoura é ele. Agora você bota pra fora tudo que você quer botar pra fora. É um exercício que parece ridículo, mas depois você me conta. Depois você me conta. Aliás, talvez seja uma introdução para depois você conversar pessoalmente com ele. Talvez seja melhor você fazer esse exercício antes. Vale a pena. A gente tem que... botar para fora é você se posicionar diante da pessoa. Ah, é porque eu tenho medo de perder. Que era o que acontecia comigo lá atrás. Ah, é porque eu tenho medo de perder. Se posicione. Isso é libertador na vida da gente. A postura que a gente tem diante da outra pessoa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.